Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo. Estou eu aqui de novo, continuando com as minhas contoterapias. Depois de muito tempo, estou retornando com vontade de continuar e não parar, porque me ajuda e pode ajudar também a outras pessoas. Então, a historinha de hoje, ela é bem interessante, porque acontece com todos nós. Quando a gente menos espera e durante todo o nosso processo de caminhada, né, de vida, essas coisas acontecem. Na hora que a gente menos espera, está acontecendo conosco. E muitas vezes deixam marcas. Então a historinha é a seguinte: a etiqueta que cai com o vento. Era uma menina que cresceu com etiquetas invisíveis colocadas em sua pele. Cada etiqueta continha palavras que outros haviam usado para defini-la. Tímida, sensível demais, sonhadora, impraticável, preguiçosa, gorda, feia, magra, né, sapeca, essas coisas que as pessoas, safadas, essas coisas que as pessoas colocam, os nomes que as pessoas usam, e não são tão legais, né, para as pessoas, para quem ouve. Com o tempo, ela passou a se identificar completamente com essas definições, limitando suas ações e aspirações dentro dos contornos dessas etiquetas colocadas pelas pessoas. Um dia, caminhando por um campo aberto durante uma tempestade, ela sentiu o vento forte batendo contra seu corpo. Cada rajada parecia arrancar uma etiqueta invisível. A princípio, sentiu-se nua e vulnerável, sem aquelas definições ouvidas. Que seria ela sem ser a tímida, a sonhadora, a sapeca, a levada, a bagunceira, a safada, a feia, a magra, a gorda, a burra, essas coisas que as pessoas colocam. Mas à medida que as etiquetas voavam para longe, uma sensação nova e libertadora tomou conta dela. Percebeu que aquelas palavras nunca haviam sido sua essência. Eram apenas interpretações limitadas que os outros, às vezes até ela mesma, né, haviam atribuído ao comportamentos temporários ou circunstâncias. Sem as etiquetas, não estava vazia. Pelo contrário, sentia-se mais completa, mais fluida, mais capaz de se expressar de maneiras que as definições anteriores não permitiam. Voltou para casa como uma pessoa sem etiquetas, pronta para se redescobrir além dos rótulos e definições que por tanto tempo havia confundido com sua identidade. Os rótulos que aceitamos como definições de quem somos podem ser removidos quando nos expomos a experiências transformadoras, revelando uma identidade mais fluida e completa do que qualquer definição estática poderia capturar. Então, o que isso quer ensinar para nós? O que as pessoas falam, ou definições que elas colocam na gente, rótulos, em crianças principalmente, que é mais tenebroso ainda, não é isso que nos define. Ninguém nos conhece profundamente e o suficiente para nos qualificar disso ou daquilo ou de qualquer outra coisa. Só nós, no nosso íntimo, sabemos quem nós somos e como nós somos, e sabemos, inclusive,
que somos falíveis, que às vezes nós falhamos, às vezes nós também erramos, às vezes nós acreditamos demais, às vezes nós confiamos demais, que às vezes também a gente fala algumas dessas palavras para os outros e nem percebemos. Só depois que a gente vai ver, como dizem, o estrago que nós fizemos com uma simples palavra que a gente achou. Você sentiu no direito de definir o outro com aquilo que eu penso. E a gente tem que prestar atenção que muitas e muitas vezes as palavras que são usadas para definir as pessoas geralmente não revelam as pessoas, revelam a própria pessoa que está falando. Que quando a gente dá uma característica, uma definição para o outro, muitas vezes aquilo está na gente. E nós não queremos olhar para dentro, então ficamos olhando no outro, prestando atenção no outro. Porque só quem fica analisando o comportamento e as atitudes do outro é porque não está olhando para si. Então passa a olhar mais, a prestar atenção naquilo que o outro faz, naquilo que o outro diz sobre você, sobre outras pessoas que estão também perto de você. E às vezes com pessoas muito íntimas a eles. Eles se acham, as pessoas, nós seres humanos, temos esse defeito de achar que nós somos os melhores. Nós temos mais maturidade, nós temos mais consciência, nós temos mais saberes, conhecimentos, sabedoria, e que temos o direito de definir qualquer coisa. No fundo, nós não temos nem definir o que nos é externo, nem muitas vezes nem o que nos é interno. Quantas vezes a gente fica sofrendo, enrolados, perdidos, por causa de uma palavra ouvida, ou por causa de um sentimento desajustado, ou por causa de uma atitude ou de um comportamento, né, que não deveria ter feito, uma atitude que não deveria ter tido. Mas passado é passado, que fique no passado e que possamos aprender não só com as nossas atitudes, mas prestar muita atenção em quem é você. E antes de definir qualquer pessoa, qualquer atitude, que a gente possa parar, pensar, olhar para nós, para dentro. Será que não é sobre nós mesmos que nós estamos falando? Será que não é uma partículazinha de nós que está ali, escondido, que a gente não percebe? Né? Como diz, vê um cisco no olho do outro e não vê a trave no próprio olho. Isso, as coisas, só com o tempo que a gente vai descobrindo que nem tudo que é ouvido, nem tudo do que nós somos chamados, né, definidos, colocam como características, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você. Então, antes também da gente se magoar ou ficar entristecido, o primeiro choque, o primeiro momento é de ficar, isso, foi falado isso, me chamou disso. Por que me chamou disso? Qual o motivo que eu dei para chamar disso? Porque as pessoas, o ser humano principalmente, todos nós temos a mania de definir por uma parcela pequenininha, por um flash do que o outro nos mostrou. E a gente já define a pessoa como um todo, como se fosse aquilo.
que definisse a pessoa. Não é. Nada nos define. Nós somos seres em construção. Eu, você, todos nós. Então nós temos que ter muito cuidado em nos qualificar as pessoas. Ter muito cuidado com o que a gente diz, por exemplo, com as crianças. Ser burro, ser incapaz, ser preguiçoso, ser bagunceiro, né? Isso não são palavras edificantes, são palavras que não ajudam a criança a se construir sua autoestima, o seu eu, o seu amor próprio. Então, nós não podemos dizer palavras boas, características boas, definições belas, que ajudam o outro a crescer na autoestima, a acreditar em si mesmo, que é capaz, que todos somos. Então, que a gente não diga nada. Pensa, julga e fica só com você. Não precisa de falar para o outro, né? Nós temos que nos controlar mais, de pensar, de falar o que a gente acha. Nem sempre, na maioria das vezes, o que a gente acha não é. A pessoa é muito mais. O outro é um ser divino, é lindo. Assim como nós estamos crescendo no processo contínuo de crescimento, o outro também está. E a beleza é essa. Porque ser perfeito é horrível. O bonito é você ter cada dia uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Corrigindo minhas falhas, os meus erros, os meus defeitos. Se é que é defeito, será que não é oportunidade que a vida está me dando, me mostrando, para eu me autoconhecer e para eu me amar mais e acreditar em mim mesmo? Porque nós estamos aqui para crescer, para nos conhecer. E nos conhecendo, nos amando, amar mais o próximo, ter mais consideração com o próximo, ter mais respeito. Que isso é que ajuda um ao outro, isso que nos fortalece, que nos edifica, que nos faz mais fortes e confiantes, na esperança de que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Se eu vou ser e eu quero ser, você também pode ser e você também será. Com certeza, tantas e tantas coisas a gente acredita, a gente confia, e com o tempo é que nem as etiquetas colocadas, vai se caindo, vai se perdendo. A verdade se revela com o tempo, com o passar, com as experiências, com a convivência, com a presença, com a ausência, né? Só o tempo e principalmente a observação. Você se observar você mesmo, não o outro. Se observando como tudo chega até você, como você sente, como aquilo toca no seu coração. Qual é a reação? Qual é o aprendizado que você tem com aquele momento, com aquela palavra, com aquela experiência? Como que isso pode te fazer crescer? Se não foi boa, não deixou nada de bom, só deixou tristeza, só deixou dor, só deixou prejuízos, esquece. Aprende, dá um passo à frente e continua. Porque você não é as etiquetas que te colocaram. Você é muito importante, principalmente para você mesmo. Então procure se conhecer, não se deixe levar pelo que o outro te define. O que ele disse, o que ela disse, o que o outro disse sobre você, é do filtro dele. A partir do filtro dele, é a opinião dele. Às vezes ele só tem a capacidade de enxergar até ali.
e não tem capacidade de enxergar além das aparências. Isso é muito difícil. Nem toda hora a gente consegue e nem todo mundo consegue. Então, larga as etiquetas, deixe o vento carregar e o tempo passando, levando tudo. E amanhã, com certeza, você vai se descobrir mais alegre, mais feliz e mais confiante. Então, muito obrigado por assistir. Dê a sua opinião. Se possível, achar que possa servir para alguém, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.